No vídeo de hoje, 4 dicas para te ajudar a identificar a janela de sono do seu bebê. Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou Cintia Oliveira e no vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas para ajudar a identificar a janela de sono do seu bebê. Se você está tendo dificuldade com o seu bebê de saber a hora que ele vai dormir, a hora que ele precisa ficar acordado entre uma soneca e outra, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. Mas antes, me ajuda também, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. É muito importante você interagir para que esse vídeo chegue a outras mamães e elas também possam se beneficiar desse conteúdo, né? Então foi para isso que eu criei este canal, então me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Então vamos lá, no vídeo de hoje 4 dicas para ajudar a identificar a janela de sono do seu bebê. A dica número 1 é use a tabela. Tem uma tabela onde tem a idade do bebê, a quantidade de sonecas que ele consegue fazer daquela idade, quantidade de tempo que ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Então tem uma tabelinha, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou até visualizar aqui para mostrar para vocês, para explicar não. O guia de sono do bebê, ó. Então vamos lá. Um bebê recém-nascido, ele consegue ficar acordado entre as sonecas de 20 a 45 minutos. A duração das sonecas dele vai de 40 minutos até 2 horas e meia e um total de 5 a 7 sonecas durante o dia todo, né? Então vamos pegar aqui um bebê, por exemplo, de 3 meses. O bebê de 3 meses, ele consegue ficar acordado 1 hora e meia, até 1 hora e meia entre uma soneca e outra, né? Então se ele acordou agora, por exemplo, de 10 horas, de 11 e meia ele já vai querer a segunda sonequinha dele, né? A segunda não, que eu não tô chutando, né? Tô dizendo assim. De 11 e meia ele vai querer uma outra sonequinha, porque a janela de sono dele é essa. Gente, agora lembrando, isso aqui é para tomar como base. Existe bebês e bebês, certo? Você tem que avaliar o seu filho, você tem que ver a individualidade do seu bebê. Não existe regra. Quando a gente fala em sono do bebê, não existe regra. Existe a tabela para mostrar uma base, para que a mãe se baseie, mas essa tabela não tem como a gente encaixar os bebês aqui. Existem bebês que vai bater certinho? Sim, existe. Mas se seu filho não for um desses, não se preocupa. Tem calma, avalia a individualidade do seu filho que vai dar tudo certo. Mas tomando isso aqui como base, a gente consegue ter uma noção, tá? Um bebê de 3 meses, ele consegue ficar acordado até 1 hora e meia. Pode ser que seu bebê fique 2 horas de boa? Pode ser. Como aconteceu com o Guilherme, ele ficava às vezes até 2 horas e meia e de boa. Mas eu já tinha uma noção, né? Tipo, passou 1 hora e eu já ficava mais atenta para observar, para ver se eu conseguia identificar os sinais de sono, tá? A duração das sonecas vai de 40 minutos até 2 horas, certo? Assim como tinha dias que ele engrenava numa soneca de 3 horas e tava tudo ok também. Isso aqui eu tomo como base, volto a dizer. E ele tira de 3 a 4 sonecas por dia. Às vezes Guilherme fazia 2 sonecas no dia. Ele tinha 3 meses e fazia 2 sonecas, mas ele dormia, por exemplo, de 8 até umas 10, 11 horas e por exemplo, de 2 da tarde, 1 da tarde até umas 4 da tarde. Ou seja, ele fazia uma soneca super longa e aí não tinha necessidade de ser tão picado, de ter 3, 4 sonecas. Por quê? Ele tinha feito 2, 3 sonecas, mas feito uma soneca bem feita. Assim como no dia seguinte, nesse dia ele fez 2 sonecas bem longas, no dia seguinte ele fazia as 4, de 40 minutos, de 2 horas, entende? Então, tem essas particularidades, a gente tem que avaliar o nosso bebê. Volto a dizer, olhos atentos para o bebê, não seja a louca das tabelas, nem a louca dos horários, né? Então, tem que ter calma, tem que ter paciência, por mais difícil que seja, mais avaliar o seu bebê. Então, pega essa tabelinha que é para te ajudar a ter uma noção, para que quando tiver no horário do bebê ali, você já ficar atento, já vai ficar mais fácil de você ir identificando se ele tá com sono ou não. A segunda dica é anota os horários que o seu bebê tá dormindo e os outros horários que ele está acordando ao longo de todo o dia. Isso por um período de uns 5 dias e depois você vai analisar essas anotações, você vai encontrar um padrão. Você vai ver qual horário que ele tá tendo mais dificuldade de tirar a soneca. Geralmente no horário da tarde é quando o bebê fica mais bagunçado, né? De manhã faz a soneca certinho, porque teve uma noite de sono, entre aspas, né? Teve os despertares, mas dormiu. De manhã ele tá mais sonolento. À tarde ele já tá mais agitado, ele já tá mais ali, sabe? Daquela, meu loucão. E aí possa ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade de dormir. Daí aquele olhar atento da mãe, de identificar a janela, de saber o horário certinho, de colocar para dormir, é super importante. Então, anota o horário que ele tá dormindo e o horário que ele tá acordando durante ali um período de 5 dias, para que você identifique um padrão, para que você veja quanto tempo mais ou menos ele tá conseguindo ficar acordado. Daí você vai ter de fato a janela de sono do seu bebê. Você vai descobrir se ele tem uns 3 meses, se ele fica de acordado de boa umas 2 horas, 2 horas e meia, ou de fato 1 hora e meia, certo? Que é o indicado nessa fase.
fase de idade, nesses 3 meses, né? Então, você consegue identificar um padrão ali, você vai ver quanto tempo ele tá conseguindo ficar acordado de boa e vai encontrar um padrão de horários também, certo? Agora, pega uma semana ali que não tenha saídas, porque se o bebê sai, se você chega a visita, se você vai passear, alguma coisa do tipo, não tô dizendo que você não faça isso, mas a gente sabe que vai ter que lidar com o bebê mais irritadíssimo, né? Porque saiu ali da rotina, saiu ali daquele padrão. Então, é comum acontecer isso, mas no dia seguinte é só voltar normalmente. Então, pega uma semana ali mais tranquila e faz essa anotação para você encontrar um padrão. Gente, essa dica é valiosa, tá? Isso aqui é ouro em pó. Então, pega isso aí, faz e analisa direitinho que você vai ver os horários que ele tá indo dormir e que ele tá acordando, para que você encontre esse padrão, quanto tempo ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, para que você consiga colocar ele para dormir de forma mais tranquila. E aqui vem o pulo do gato. Quando você analisar isso, essa dica é extra, é bônus, não tinha nem colocado aqui na minha listinha. Mas quando você anotou ali durante 5 dias o horário que ele dorme, o horário que ele acorda, vai identificar um padrão. Então, você, por exemplo, o bebê tem 3 meses e você vê que ele consegue ficar 1h30 acordado entre uma soneca e outra. Você vai colocar ele para dormir um pouquinho antes da janela de sono. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que o seu bebê ele acordou de meio-dia, da soneca da manhã. Fez uma soneca, iniciou o sono de 10 horas e acordou de meio-dia, certo? Ok, dormiu ali 2 horas, né? 10 às 11, 11 às 12, 2 horas. Acordou de meio-dia. Se você identificou que a janela de sono dele é de 1h30, de 1h30 da tarde, ele já vai estar com sono, né? Se você esperar for dar 1h30 para você acalmar o ambiente e colocar ele para dormir, ele vai ficar mega irritado, estressado, vai puxar cabelo, vai coçar o olho e você vai dormir. Não sei o que acontece com o meu bebê, que eu tento colocar ele para dormir, eu vejo que ele tá com sono e ele não dorme. Por quê? Porque ele está irritado, porque já tá ali no auge da janela dele de sono. Você tem que colocar ele para dormir antes, ou seja, quando for 1h15, se você sabe que de 1h30 ele vai estar com sono, de 1h15 você já vai pro quarto, apaga as luzes, liga o ar-condicionado, se for calor aí, onde você mora, se tiver, né? Deixa o ambiente preparado, dá um banhozinho nele se for muito quente onde você mora, de 1h, 1h15, dá um banhozinho para ele relaxando, coloca o ambiente, vai preparando ele para dormir antes da janela de sono, antes do horário, antes dele dar os sinais de sono, porque quando ele der os sinais de sono, ele já vai estar calminho, ele já vai estar relaxado e aí ele vai só dormir, vai ser bem mais fácil, tá? Agora você tem que fazer isso um padrão, não é fazer uma vez e deixar pra lá, não, ele vai se acostumar, ele vai se habituar a fazer isso e você também, e você vai ficando mais sensível, mais apurada nessa questão, conforme os dias vão se passando você vai observando, então faz isso, identifica a janela de sono dele, quanto tempo ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, calmando o ambiente ele pra dormir uns 15 a 20 minutinhos antes do horário que habitualmente ele sente sono, entendeu? Então se ele sente sono de 1h30, você vai colocar ele pra dormir de 1h15, não colocar pra dormir, mas ficar com ele calminho, quietinho ali, dá um banhozinho, deita numa rede se tiver rede, coloca ele no bebê, no carrinho do bebê conforto, observa a forma como ele gosta de ser ninado. Alguns bebês gostam de ser ninado no colo, outros não, então coloca ele no carrinho, vai passeando pela casa, na casa silenciosa, na casa escurinha, né? Não sei como é aí a tua realidade, mas se você mora com outras pessoas, então vai pro seu quarto, se recolhe lá no quarto, coloca ele no carrinho, garante que o ambiente esteja ventilado, né? Agradável a temperatura, nem calor e nem frio, e vai passeando, cantando, coloca um ruído branco e tudo mais, e assim você vai fazendo com que eles tenham a soneca mais tranquila. Quando as sonecas estão muito agitadas é porque ele tá no ápice do estresse, ele foi dormir muito irritado. Aí às vezes ele acaba dormindo, mas acorda super rápido, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, desperta porque ele tava muito irritado. Então, coloca ele pra dormir antes do horário que ele sente sono, entendido? Compreenda isso aí? Espero que sim, porque essa dica é muito importante, isso aqui é ouro em pó. A terceira dica é observar os sinais de sono do bebê. Conforme eu falei, observe o sinal de sono do seu filho, que geralmente é o quê? Coçar o olho já é o batata. Quando ele vem coçar o olho é porque ele tá dizendo assim, socorro, preciso dormir. Então não deixa chegar nesse ponto. Conforme eu falei antes, coloca ele pra dormir antes dos sinais de sono. Porque quando você vê os sinais de sono, significa que ele já tá bem irritadinho. Então, não se interessar por nada, tá no colo, chora, tá no chãozinho, chora, vai pro braço de alguém, chora, fica mais irritadiço, perde o interesse pelos brinquedos, perde o interesse pelo que ele tava ali, ele fica mais agitado, mais agoniado, se ele coçar o olho, pronto, é batata. Então, nesse aí, identificando os sinais de sono, você tá identificando também a janela de sono. É justamente nesse horário que o seu filho tá pedindo pra dormir, então você vai colocar ele pra dormir um pouco antes de chegar nesses sinais de sono, certo? A quarta dica é não se prenda a horários, porque possa ser que hoje o bebê dormir de 1 da tarde. Possa ser que amanhã ele queira dormir de 1h30. Então, você não vai se prender a horários. Mais do que isso, você vai observar o seu bebê e contar a janela de sono de acordo com o horário que ele está dormindo. Então, cada dia é um novo dia. Veja a janela de sono. Quando você anotar durante uma semana, você vai perceber essa diferença, né? Que um dele dormiu de 1 hora, no outro dele dormiu de 1h30, no outro dele dormiu de 1h20. Isso aí tá tudo ok, tá tudo bem. O nosso filho não é um relógio, que ele vai, deu 1h30, ele vai dormir em ponto. Isso aí só quando ele tiver de fato maiorzinho, essa
essas questões vão se ajustando com mais facilidade, mas até 6 meses é comum a gente ter essas diferenças de horário no sono do bebê, principalmente na soneca durante o dia, tá? Então não se prenda a horários, porque senão você vai ficar bitolada, isso é muito ruim, atrapalha e só estressa, porque você, deu a hora e ele não dormiu, deu a hora e ele não dormiu. Tudo bem, calma, amiga. Então começa as observações a partir do horário que ele acordou. Ele acordou hoje de 7 horas. Aí sim você começa. Se ele acordou de 7 horas, e você sabe que a janela dele, porque você já observou ele durante uma semana, durante 5 dias, você sabe que ele consegue ficar acordado de boa 1h30. Então, se de 7 horas ele acordou, de 8h30 ele vai estar com sono. Então, de 8h15 você já começa a preparar a sonequinha dele, entende? Amanhã, vamos supor que ele acordou de 6 horas da manhã, não acordou às 7. Então, de 7h30 ele vai querer estar dormindo, tá? Conseguindo captar o que eu estou querendo dizer? Não se prenda ao horário, mas observe diariamente seu bebê. Sabendo quanto tempo ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, você vai conseguir e colocar ele para dormir de forma tranquila ao longo do dia, observando só o seu bebê. Se todos os dias ele está acordando no mesmo horário de 7 horas, ótimo, significa que ele já tem um padrão. E aí você já consegue saber os horários certinho. Mas se não, você vai começar a observar ele a partir daquele dia. A observação a partir daquele dia do horário que ele está acordando, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro, porque é muito importante. Tem que pegar essa essência, não se prender a horários, porque senão você fica bitolada e aí bagunça tudo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudar. Muito obrigada por ficar até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.